Irmãos, eu peço a sua atenção, a garganta não está boa mesmo. Mas vamos lá, nós demos início no último domingo ao capítulo 4, né? No último domingo passado, e nós paramos no versículo 10. Mas hoje nós vamos reler o capítulo 4, do versículo 1 até o 12, e depois nós vamos continuar da onde paramos no último domingo. Glória a Deus? Vamos à leitura do texto que assim diz. De onde vêm as guerras? Tiago, capítulo 4, dos versículos 1 ao 12, que diz assim. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Glória a Deus. Até aqui, então, a nossa leitura. No último domingo, nós tivemos a compreensão dos versículos 1 até o versículo 9. O que Tiago estava tratando quando ele dirigia esta carta aos cristãos, dispersos pelos países, quando Tiago direciona essa carta. Ele faz essa pergunta logo no versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ou seja, no meio dos cristãos estava havendo guerras e o quê? E contendas. Aí ele fala, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago estava dizendo que as picuinhas, as guerras, as indiferenças, as discussões, as desavenças que estava havendo entre os irmãos, estava vindo não do diabo, mas estava vindo daquilo que está dentro da gente. Coisas não resolvidas, coisas não assumidas, feridas não tratadas. E uma vez que nós assim somos, a gente vai viver fazendo guerras, Tiago vai dizer. Tiago vai dizer que quando nós não somos transparentes com o que está acontecendo dentro da gente, obviamente vai refletir fora das nossas vidas. Veja, ele diz, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É a pergunta. Aí ele vai e faz outra pergunta, respondendo e fazendo outra pergunta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Quando eu e você, nós não somos assumidos, irmãos, nos nossos sentimentos e não buscamos tratar aquilo que nos faz mal, isso guerreia dentro da gente. E na primeira oportunidade, a gente explode isso para fora. É o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que muitas das coisas que acontecem no nosso dia a dia, ao nosso redor, é resultado de coisas não resumidas dentro de nós.
das contendas que temos em nossos corações, daquilo que não está assumido em nós. Porque muitas das vezes nós buscamos um empecilho, ou nós buscamos, aliás, uma válvula de escape de dizer, que nem nós falamos no último domingo: eu sou assim porque minha mãe era assim comigo, eu sou assim porque meu pai foi assim comigo, eu sou bruto porque eu fui tratado assim, assim, assim pelo meu avô, pela minha avó, eu ajo assim, eu sou uma pessoa assim porque eu já apanhei muito na vida, eu sou uma pessoa desconfiada porque já aconteceu, já tomei muita decepção na vida. Ou seja, nós preferimos terceirizar a culpa daquilo que não tratamos dentro de nós. Mas por quê? Eu estou tirando a razão de que isso não venha a acontecer? Acontece mesmo, irmãos. Às vezes a gente é reflexo do que foi ensinado na nossa infância. Isso é verdade. Às vezes a gente é reflexo daquilo que a gente aprendeu, às vezes a gente é reflexo dos nossos sofrimentos, concordo com você. Mas entenda, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, uma vez que você foi alcançado pela graça de Deus, uma vez que você conhece a palavra de Deus, uma vez que você declara: eu sou um cristão temente a Deus, sua vida em Cristo é uma nova vida. O seu passado, aquilo que calejou sua vida, ficou para trás. Agora em Cristo vivemos e podemos viver uma nova vida. E é disso que Tiago está falando. Tiago está falando então de coisas que, uma vez que eu sou cristão, uma vez que eu sou temente a Deus, eu ainda não tratei essas coisas. Eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Eu sei que eu preciso amar e perdoar, mas eu só amo aqueles que têm o que me oferecer. Isso não é amor. Eu só perdoo quando é conveniente a mim. Isso não é perdão. Então, é coisas que eu não trato dentro de mim, elas vão refletir fora de mim, Tiago está dizendo. E aí Tiago continua dizendo, para nós continuarmos: vocês cobiçam as coisas, versículo 2. Vocês o que, irmãos? Cobiçam as coisas, mas o que? Não as têm. Matam, invejam, para ter tudo, às vezes até ser capaz de matar, inveja, mas não conseguem obter o que? O que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer o que, gente? Quando eu e você, nós não somos tratados por Deus de dentro para fora, a gente é uma pessoa que só arruma confusão. A gente é uma pessoa que nunca vai saber lidar com uma discussão, porque a nossa discussão, ela sempre vai terminar em briga. Por quê? Porque há feridas dentro de mim, que elas, por não serem tratadas, elas vão ser aquelas feridas que, quando futucadas, meu caro, sai de baixo que a gente vai mexer com tudo. Mas por quê? Porque a gente não quer estar face a face com o nosso maior inimigo. Escute bem, irmãos, o que eu vou dizer nessa manhã: o seu maior inimigo, o meu maior inimigo, não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando nós não somos transparentes diante do Senhor, quando nós não chegamos com nossas vidas diante do Senhor e falamos: Senhor, eu não posso conduzir minha vida, eu vou sair do banco do motorista, e a partir de hoje, Senhor, eu permito com que o Senhor, por meio da Tua graça, da Tua misericórdia, assuma o volante da minha vida. Agora eu vou ser passageiro. O que o Senhor disser, vai para a esquerda eu vou, vai para a direita eu vou. O que o Senhor disser, segue adiante eu vou, por meio do que a sua palavra diz. Tiago está dizendo, irmão, para nós não sermos guiados por líderes religiosos. Tiago está dizendo para nós não sermos guiados, irmãos, pela placa das igrejas. Tiago está dizendo, irmão, para nós não sermos guiados pelo acho das pessoas. Tiago está dizendo para nós sermos guiados pelo que a palavra de Deus diz. Porque, veja lá, no versículo 7, vamos ao versículo 7, ele diz assim, no versículo 7, diz assim, portanto, submetam-se a quem? A Deus. Então, ou seja, o que é uma vida submissa a Deus, irmãos? Uma vida submissa a Deus é aquela vida que eu e você, primeiro, busca em Deus as decisões. A gente não vai no jacismo das pessoas. Por que Tiago fala contra o jacismo das pessoas e fala para a gente se sujeitar a Deus? No versículo 4 ele vai dizer, vamos ao 4, volta agora. O que ele vai dizer? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimiga de quem?
No último domingo nós comentamos. Você vai para o mundo, o que é o mundo? As pessoas. As pessoas fora de Deus e não temente a Deus. O que as pessoas acham? As pessoas têm suas opiniões, as pessoas têm os seus achismos. Mas a palavra de Deus não é um achismo. A palavra de Deus para aquele que é temente a Deus é direção, é vida. A palavra de Deus para aqueles que são tementes a Deus, irmãos, transforma as suas vidas. Para aqueles que são tementes. Então Tiago me chama e te chama, nos chama de adúlteros, enquanto nós buscamos os conselhos do mundo, os conselhos de fora da palavra de quem? De Deus. Enquanto nós queremos nos refugiar com o que o mundo é. Irmãos, o mundo, ele é inimigo de quem? De Deus. Quem não é temente a Deus, mundano, as pessoas que têm a mente mundana, da corrupção do mundo, da sujeira do mundo, essas pessoas, a palavra do Senhor diz que é inimiga de Deus. Mas se eu e você buscarmos os recursos do mundo, o Senhor nos chama de inimigo dele. Vamos lá? Diz aí, ó, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o quê? É inimiga de quem? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, uma vez que o meu recurso está no mundo, o meu recurso não estará em quem? Em Deus. Me faço inimigo de quem? De Deus. Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em vocês tem fortes ciúmes. Tiago está dizendo que o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, tem ciúmes, não quer dividir você com o mundo. Não quer dividir você com os prazeres do mundo, com a vida que o mundo tem a oferecer, com a vida e as luxúrias, aspas, que é tudo fantasiado no mundo, tudo maquiado no mundo, para que eu e você seja seduzido por ele. Tiago vai dizer que essa amizade que temos no mundo faz com que o Espírito Santo que habite em mim, em você, tenha ciúme, ou seja, não queira dividir eu e você com o mundo. Irmãos, porque não tem como eu e você sermos de Cristo e sermos do mundo. Mas aí você pensa, pastor, mas ser do mundo, eu vivo no mundo, eu trabalho, faço as coisas no mundo. Irmão, mas você não se alimenta do mundo. A gente tem que ser seletivo do que se alimenta. Quando você vai ao médico, o médico fala, você precisa melhorar nisso, o colesterol está assim, assim, assado. Aí ele vai te passar, aí você vai na nutricionista, a nutricionista vai te dar uma nutrição, ou seja, que vai receitar para você um tipo de alimento que você tem que comer, porque aquilo vai te fazer bem. Assim também, irmãos, é quando nós somos cristãos verdadeiros em Cristo Jesus. Nós temos uma vida receitada pela palavra de quem? Receitada pela palavra de quem, irmãos? Receitada pela palavra de Deus. Então minha vida não gira pelo que o mundo diz, minha vida não gira pelo que o mundo diz, minha vida gira pelo que a palavra de Deus. Vamos continuando, irmãos, para nós irmos para onde nós paramos. Mas ele concede graça maior. Por isso as Escrituras diz: Deus se opõe a quem? Vamos ler. Por isso as Escrituras diz: Deus se opõe a quem, irmãos? Aos orgulhosos, mas ele concede graça a quem? Aos humildes. Graça aos humildes. Então, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo, se eu sou orgulhoso, se eu sou orgulhosa, Deus não responde minhas orações, Deus não quer tratado com a gente. Por isso que Deus se opõe ao mundo. O mundo é orgulhoso. As pessoas que não são tementes a Deus, elas são orgulhosas. Você fala, vai para a direita, não, eu vou para a esquerda, eu aprendi assim. Eu acho que é assim porque a vida é assim, a experiência com a vida. As pessoas não querem uma vida medida e direcionada pela palavra de Deus. As pessoas querem uma vida medida pelos seus próprios prazeres, por suas próprias razões. Por isso que Deus resiste ao orgulhoso. Por isso que tem pessoas que resistem a Deus, pessoas que não creem em Deus porque são orgulhosas, acham que suas próprias religiões, acham que suas próprias crendices, mas Deus resiste ao orgulhoso. Mas Ele concede graça a quem é o quê? Humilde. A quem inclina a sua cabeça e fala, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não dependo do mundo, nem dos recursos dele. Eu dependo de Ti. Direciona a minha vida. Porque, irmãos, Jesus nos ensinou a não vivermos pelo mundo. Ele nos ensinou a influenciar o mundo. Ele disse que no mundo, eu e você somos luz. No mundo, eu e você somos sal da terra.
Então logo eu não posso ser influenciado pelo mundo. Não, eu vou influenciar o mundo com aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim e sobre você. Glória a Deus. Aí continuamos. Portanto, submetam-se a Deus e resistam a quem? Ao diabo, e ele fugirá de quem? Aí nós explicamos no último domingo, e pois essa é a segunda parte desse sermão que aconteceu no domingo. E, irmãos, é fácil a gente colocar a culpa no diabo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não, Tiago está dizendo, resista ao diabo, ele fugirá de quem? Tiago não está falando, faz corrente de libertação, faz campanha de libertação, não. Tiago está dizendo, sujeita-se a Deus, ou seja, sujeitar a Deus é obedecer o que Deus diz. E resistir ao diabo é dizer, uma vez que eu e você obedecem a Deus, o diabo não tem espaço na nossa vida. Não precisa ficar orando, sai diabo, não precisa ficar fazendo nada disso. Porque eu obedeço a Deus, o diabo não tem espaço aonde? Na minha vida, é assim que Tiago diz. Então, ele vai fugir de mim. E por que o diabo foge de mim? Porque eu quero é comunhão com Deus. Eu não quero comunhão com as coisas que o mundo quer trazer para mim. Eu quero comunhão com Deus. Aí ele diz, aproxime-se de quem, irmãos? Versículo 8. Aproxime-se de quem? Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês. E vocês que têm a mente o quê? Dividida, purifiquem o quê? O coração. E aí Tiago fala das mãos, nossas ações, nossas atitudes. Tiago vai dizer, muda as suas atitudes. E purifica também limpa as suas mãos, mudando as suas atitudes, os seus hábitos. E aí ele diz aí, purifiquem o seu o quê, irmãos? Coração, irmão, limpa o coração. Todos os dias nós temos que fazer uma faxina no nosso coração. Não acumula, você não é lixeira. Eu não sou lixeira, nós não somos lixeira. Faz uma limpeza no seu coração. Eu olho para fulano, eu sinto raiva ainda, limpa o seu coração. Eu penso no ciclano, eu sinto ódio ainda, limpa o seu coração diariamente. Porque eu não vou ouvir a voz de Deus, você não vai ouvir a voz de Deus, nós não vamos obedecer a palavra de Deus com o nosso coração carregado. A gente vai se tornar um orgulhoso, porque a gente vai dizer, só eu sei o que eu sofro. Só eu sei a minha dor, só eu sei o que eu estou passando. Aí a gente vai se trancar dentro do quarto, a gente não vai querer falar com ninguém. A gente vai se tornar, como eu sempre falo aqui, irmãos, a gente vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que ninguém quer perto, uma pessoa de poucos convívios. Por quê? Porque quando eu abro a minha boca, é só as minhas amarguras que vai para fora. Mas eu oro a Deus, pastor, Deus não ouve você, porque você carrega o orgulho de não perdoar, você carrega o orgulho de achar que você é o único que sofre. Limpa o seu coração. Limpa o seu coração, Tiago está dizendo, purifiquem o coração. E como eu faço isso? Versículo 9, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por o que, irmão? Por lamento. E a alegria por o quê? O que Tiago está dizendo? Se conscientiza dos problemas que está dentro de você e você precisa resolver. Porque às vezes a gente quer passar uma boa impressão, então da porta para fora a gente sorri para Deus e o mundo, da porta para dentro a gente causa inferno na vida de todo mundo, por causa das coisas que não foram resolvidas dentro de nós, Tiago vai dizer. Então Tiago vai dizer, muda, você está sorrindo, para de sorrir, se entristece, esse tipo de tristeza é bom, esse tipo de tristeza é perfeito, irmãos. A tristeza com os nossos erros e falhas, a tristeza com os nossos pecados não tratados e cuidados, e a gente pensar e dizer, Pai, eu preciso ser cuidado, vou cuidar de mim, vou olhar para dentro de mim, Senhor, e eu vou trazer tudo diante do Senhor. Olha esse ódio, olha, Senhor, eu vou trazer diante do Senhor, é isso que eu trouxe desde a minha infância, não está assumido dentro de mim, não está tratado dentro de mim, eu vou trazer diante de quem? Do Senhor. Eu penso isso, eu acho isso do mundo, para mim ninguém presta, para mim todo mundo tem que morrer. Trata isso, fala isso para Deus, traga isso diante do Senhor, não esconda isso de Deus. A gente pode esconder isso das pessoas, irmãos, mas de Deus não. Aí as pessoas vivem falando, eu não sei orar. Orar, irmão, é ser sincero. Entenda, só vai existir duas orações que Deus ouve. A Bíblia diz, que Deus só escuta duas orações. A primeira, o Pai Nosso, que foi Jesus ensinou, Pai Nosso que estás no céu, E a segunda, a oração sincera. A sinceridade, está assim meu coração, eu estou passando por isso, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo, Senhor, o Senhor sabe, eu não sei lidar com isso, me ajuda. Mas não, as pessoas acumulam isso
e vai jogando isso para fora nas atitudes, na ignorância, na arrogância, na prepotência, no egoísmo. Vai jogando isso para fora, ao invés de ser tratado diante de quem? Aí, quando eu estou com o coração assim, Tiago vai dizer, agora nós vamos entrar na segunda parte. Irmãos, não falem... desculpa, no versículo 10 que eu falei que eu ia tratar, versículo 10, nós paramos no 10. Humilhem-se diante de quem, gente? E ele vai fazer o quê? Então, o Senhor está dizendo, não se humilhe para as pessoas, se humilhe para Deus. Para as pessoas, eu e você vai e pede perdão, e segue a vida. Diante de Deus a gente se humilha. Diante de Deus a gente fala, Senhor, eu sou pó. Desculpa o peso da palavra, Senhor, eu estou podre por dentro. Preciso da tua ajuda. Me ajuda. É diante do Senhor que a gente se humilha. A gente não se humilha para as pessoas. A gente não se denigre para as pessoas. Não se diminui para as pessoas. Não no sentido do orgulho. No sentido do orgulho. Que eu digo assim, eu vou me humilhar para o fulano porque eu sou melhor. Não, irmãos. Não é nesse sentido que a palavra está dizendo. A palavra do Senhor nos ensina a buscarmos perdão e liberarmos perdão, mas nos humilharmos ao Senhor. E o que é essa questão de se humilhar ao Senhor? É a gente falar os nossos podres para Deus. Fala os seus podres para Deus. Combata este combate a cada dia, é todos os dias. É todos os dias, porque todos os dias, irmão, nós somos atacados por coisas que nos entristecem, por coisas que nos amargura. Então, por isso que a limpeza do nosso coração tem que ser diariamente. Glória a Deus. Então se humilhe diante de quem? E aí ele vai me exaltar. Como Deus me exalta? Perdoando os seus pecados. Perdoando os meus pecados. Como Deus me exalta? Me dando um coração puro. Como Deus me exalta? Aquilo que fizeram para me ferir, não vai me ferir mais. Aquilo que fizeram para me atacar, não vai me atacar mais. Por quê? Porque agora eu estou limpo, eu estou restaurado, eu estou blindado por Deus, eu estou guardado nele, ele é meu refúgio. Não é o mundo que é meu refúgio, não é a cachaça que é meu refúgio, não é os vícios que é meu refúgio, é Deus o meu refúgio. Então, nada para dentro de mim, tudo passa batido, ó. Tudo de ruim passa o quê? Batido. E o que é de bom é guardado. E eu coloco em prática. Isso é Deus nos exaltando. E aí Tiago continua. Irmãos, não falem mal uns dos... Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Que lei é esta? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as... E o teu próximo como? E é aí que começa. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não posso odiar o meu próximo. Eu não posso falar mal do meu próximo. Igreja, é impossível eu e você não entendermos isso. Não entendermos porque, veja, se eu estou me sujeitando a Deus, se eu sou temente a Deus, se eu me humilho diante dEle, para Ele me tratar, para Ele cuidar de mim, para Ele me dizer isso tudo, por que eu vou falar mal do meu irmão? Por que eu vou falar mal da minha irmã em Cristo? Mas aí você diz, pastor, de quem eu falo mal, essa pessoa nem crente é. Não, irmãos, essa pessoa não descobriu o pai que tem ainda. Entenda, todos são filhos de Deus, porque todo mundo é criatura de Deus. Ele não é meu irmão em Cristo porque ela não é crente, não é cristã, ela é do diabo, vai na macumba, vai isso, vai aquilo. Essa pessoa não descobriu o pai que tem. Você já sabe o pai que você tem. E o pai que você tem te apresentou para eles como irmão. Como irmãs. Para com isso. Esse negócio é negócio de seita. Esse negócio assim, fulano, ele é das trevas e você é da luz, então você não anda com ele. Não. A palavra do Senhor está dizendo que quando eu como no mesmo prato do ímpio, aí sim eu estou me juntando com ele. Agora, quando eu estou com esse que é ímpio, pela misericórdia do Senhor, mas a minha vida diante da vida deste ímpio é para glorificar a Deus, o meu bom exemplo pode influenciar esse ímpio. Esse ímpio pode ser alcançado por Deus. Mas se você ficar nessa tratativa, não, ele é do diabo e eu sou de Deus, isso é coisa de seita. Tem igreja que não cumprimenta o outro com a paz do Senhor, não, porque o outro não é crente.
Ou então, tem igreja que não cumprimenta o outro com a paz do Senhor, porque o outro usa barba, porque o outro usa brinco. Não, irmãos, o outro talvez não descobriu o pai que tem ainda. Mas você já descobriu o seu pai está apresentando os outros que são irmãos seu. Tem igreja que ensina, não congrega aqui, é do diabo. Não congrega aqui com a gente, não é da nossa denominação, ele é do diabo. Não, irmão, todos são criaturas de quem? O que acontece é que alguns não descobriram o pai que tem ainda. Alguns ainda se descobrem na religião, acham que a religião é o pai delas, é o pai deles. Acham que a placa de uma igreja é o pai deles, é o pai delas. Acham que um líder religioso, uma líder religiosa é o pai deles, é o pai delas. Mas quando essas pessoas descobrirem que o único pai é Deus, essas pessoas vão entender e vão se entregar a Jesus. Mas como essas pessoas vão aprender se não for através de mim e de você? Mas a gente vai ficar falando mal. Tiago diz, não falem mal uns dos outros. Vem aqui de novo, irmãos, Tiago falando da língua. Ele está falando do quê? Da língua. De novo, lembra que no capítulo 3 ele falou sobre a gente dominar a nossa o quê? Língua. Tiago falou que se a gente domina a nossa língua, a gente é uma pessoa excelente. Então, de novo, Tiago está citando a língua. Não use a sua língua para falar mal do outro. Não podemos falar mal das pessoas, estamos cometendo o quê? Pecado quando falamos mal. O verdadeiro cristão, irmãos, se ele quer apontar para o erro de alguém, ajudar alguém que está errando, ele vai ajudar este alguém que está errando em amor. Eu quero ler com você Efésios capítulo 4, versículo 15. Não precisa abrir, vai aparecer no telão. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em ódio, né, irmãos? Seguindo a verdade em ódio? Antes, seguindo a verdade em, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem? Cristo. Cristo que é o principal. Então, eu vou crescer em amor. Eu vou falar a verdade para aquele irmão como? Em amor. Eu não vou falar a verdade para ele no ódio, na raiva. Não, irmão, ninguém vai te escutar quando você vem destilar ódio e raiva, dizendo que está falando a verdade. Ninguém vai te escutar. Não vai te escutar. Mas aí a palavra do Senhor, veja, a palavra do Senhor está dizendo, seguindo a verdade em... mas fulano está errando, fulano está fazendo isso e isso de errado. Qual é a minha atitude? Fulano, em amor. Não é chegar, seu jumento, seu cavalo, seu você não está vendo que você está errando. Isso, não. A verdade em amor. Em amor. Irmãos, porque quando nós falamos a verdade em amor, a gente não rebaixa a pessoa. A gente não fala a verdade em amor criticando, rebaixando, humilhando, não. A gente fala a verdade em amor para a gente buscar o quebrantamento do coração daquela pessoa. Aquela pessoa pode ser aquebrantada. Eu até escrevi no meu sermão, falar a verdade em amor busca o quebrantamento do coração da pessoa, para ela ou ele ver que você quer o bem dela em Cristo. Para que esta pessoa cresça, para ajudar outras pessoas, como você ajudou ela em Cristo. Então, quando eu semeio a verdade em amor, para tratar aquela pessoa do erro dela, do erro dele, essa pessoa será tratada por Deus, e do mesmo jeito que ela ou ele foi tratada por Deus, ela vai semear dessa misericórdia na vida de quem? Do outro. Veja o que diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não precisa abrir, vai aparecer no telão. Diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim: sobretudo, amem sinceramente uns aos... Ou está escrito assim, sobretudo, odeiem sinceramente uns aos outros. Hein, irmão? Não. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Na verdade, irmãos, em amor tem perdão dos pecados. Quando eu perdoo em amor, há restauração no coração daquele ou daquela que é perdoado. Glória a Deus. Então, não devemos falar ou julgar, porque o Senhor nos ensina, amarás o Senhor acima de todas as, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo, não devo julgá-lo, devo tratar o erro dele, tratar o erro dela em
amor. Vamos continuar. A verdade nos mostra Cristo. Veja, a verdade em amor, ela mostra Cristo para o nosso próximo. Diga, a verdade em amor mostra Cristo para o meu próximo. A verdade em amor, irmãos, traz temor para o nosso coração. Por quê? Porque se Cristo Jesus me perdoou, Ele pode perdoar o seu próximo. Seja o seu próximo quem for. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, nos versículos 1 e 2, não precisa abrir, vai aparecer no telão. Diz assim, Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com ódio. Com ódio? Com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também você não seja o quê? Aí tem um limite para você entender, porque muita gente fala assim, eu vou ajudar, porque fulano não merece, Beltrano não merece. Não, Tiago está dizendo que tem uma distância, tem uma preocupação. Você vai ajudar, mas entendendo que você não pode ir junto. Você vai ajudar, mas entendendo que você não pode se vender junto. Você vai ajudar o seu próximo, vai restaurar aquele irmão, aquela irmã espiritualmente falando, mas entendendo que você tem que se cuidar também, para o seu coração não se contaminar com aquilo e você não ir junto, porque se você for junto, irmão, acabou. E aí tem pessoas que se envolvem com o problema do outro ao ponto de ficar doente por causa do outro. Não, Tiago está dizendo, recupere aquele irmão com mansidão e sabendo que você tem que se cuidar também. Glória a Deus, irmãos. E restaurar ele com o quê? Com mansidão. O que fala a verdade em amor não sai falando para todo mundo o que o outro fez. Vá até a pessoa em particular. O nosso problema é querer tratar as pessoas, o nosso problema é querer esmiuçar a pessoa com os outros, mas nós não queremos tratar o problema de frente. Lembra que Tiago nos ensinou a tratar o problema primeiro dentro da quem? De quem? De nós. E aí, como eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não quero também que me tratem assim. Então eu vou tratar direto com o meu próximo, como o Tiago está dizendo. Aí diz, olha no versículo 18 de Mateus, Mateus capítulo 18, nós já estamos cerrando. Mateus capítulo 18, nos versículos 15 e 17, 15 ao 17, que diz assim, vou ler para você. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então eu não vou falar mal dele, eu não vou falar mal dela. Eu vou chegar para ele, eu vou chegar para ela e vou mostrar o erro dele, mostrar o erro dela. Então a gente não fala mal, a gente não acusa, a gente não aponta o dedo, a gente mostra o erro pessoalmente. Aí, mas e se a pessoa não quer ouvir? Porque sempre tem isso. Tem a pessoa que não quer ouvir, tem a pessoa que não está nem aí. Aí Mateus diz, mas se ele não quiser ouvir, continua o versículo, não quiser ouvir, leve um ou dois, ou outros, de modo de que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento do que, irmãos? De 2 ou 3 testemunhas. Se ele ou ela se recusar a ouvi-los, conte ao quê? A igreja. E se ele se recusar a ouvir a igreja também, trata ele como o quê? Um pagão ou um publicano. Então, ou seja, essa pessoa não quer nada com nada. Essa pessoa não quer nada com nada, não quer mudar, não quer ser transformada. Chega a esse ponto. Irmãos, chega a esse ponto. Chega ao ponto de nós vermos que pessoas não querem nada. Vai chegar um ponto que talvez você estará tanto lutando, e essa pessoa não vai querer o quê? Nada. Vai querer continuar no mesmo erro, na mesma situação. Aí, para você zelar por você mesma, por você mesmo, você se mantém distante e só ora pela pessoa. E só o quê? Só ora. Pede a Deus pela vida da pessoa. E cuida do seu o quê? Porque senão você pode correr o risco de ir junto. Agora, quando nós estamos em guerra com nós mesmos, a gente quer ser o juiz e legislador de tudo. Por isso que nós precisamos tratar as nossas guerras o quê, irmãos? Internas. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 3, no versículo 14, para nós encerrarmos. Veja o que diz, e cearmos. Capítulo 3, versículo... capítulo 3, versículo 16, por favor. Pois, onde o quê?
E o quê? Egoísta ao quê? Aí há muita o que o texto diz? Muita confusão. Muita o que, irmãos? Confusão. E toda espécie do quê? E toda espécie de males. Aí, agora Tiago, capítulo 3, versículo 14. Como eu faço para não acontecer isso comigo? Versículo 14, olha o que diz. Contudo, no capítulo 3, contudo, se vocês abrigam no coração o quê? Inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem o quê? Meu coração está sujo, então não nega a verdade. Não esconda a verdade. Abra o seu coração para Deus. Ore a Deus. Limpe o seu coração. Não negue esta verdade. Glória a Deus. Porque enquanto você tiver com o coração assim, eu tiver com o coração assim, nós tivermos com o coração assim, a gente só vai criar confusão na nossa vida. Nada vai para frente na nossa vida. Irmãos, um coração curado busca a sabedoria do alto. Um coração curado sabe cuidar com sabedoria. Um coração curado sabe pedir sabedoria a Deus para direcionar a sua vida. Glória a Deus. Entenda, agora eu quero concluir com você. Tiago capítulo 3, dos versículos 17 ao 18, vai aparecer no telão, diz assim: mas a sabedoria que vem do quê? Do alto, é antes de tudo o que, irmãos? Pura. Tiago está dizendo que a sabedoria que vem de Deus, ela é pura. E ela está onde? Aonde está a sabedoria de Deus? Na palavra. A sabedoria que vem do alto, antes de tudo, o quê? Pura. Depois ela é o quê? Aleluia. Depois ela é o quê? Depois ela é o quê? Depois ela é o quê? E de o quê? E o quê? Imparcial. E o quê? O fruto da justiça. O fruto do quê, gente? Semeia na guerra. O fruto da justiça semeia em paz. Para quem? Somente para quem? Os E quem é o pacificador? Essa pessoa que busca a sabedoria do alto, que é tratado por Deus. Glória a Deus. Irmãos, e aqui eu quero concluir. Seja bênção, seja pacificador, seja humilde, vigie sua língua, ore por mudança, não guarde nada em seu coração, não fale mal das pessoas, fala direto com elas em amor e em misericórdia. Ore pedindo a Deus frutos do Espírito. Glória a Deus. Porque Jesus ora para que todos nós fiquemos em união. E agora eu prometo, é o último que eu vou ler. João capítulo 17, versículo 11. Diz assim, olha a oração de Jesus. Se você quiser depois você lê todo na sua casa. João capítulo 17 é Jesus fazendo uma oração. Jesus fazendo essa oração, Jesus diz assim nela: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. A vontade de Deus é que sejamos unidos. Assim como Ele é um com Jesus Cristo, seu Filho, Ele nos ensina a sermos um com cada um de nós. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos cantar um hino e depois vamos cear e vamos embora para casa.